Olá, paz do Senhor. Nós estamos de volta com mais uma pré-aula para a classe de jovens. A última lição do trimestre intitulada Deus provê o escape. Texto principal diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O resumo da lição: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos a cair. É só ficar firme, confiar no Senhor, resistir à tentação. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jovem, nós estamos te convidando para esta lição preciosa, a última lição que vem assim coroar esse ciclo de lições deste trimestre. Convidamos você para esta semana participar desta bênção de Deus. Os objetivos nós temos aqui: primeiro, refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. Chegamos ao final de mais um trimestre, durante o qual nós tivemos encontros dominicais, onde nós fomos exortados, consolados e edificados mediante cada lição que aprendemos. Nós somos sempre alunos, embora nós fomos chamados para ensinar, nós temos a tarefa de ensinar nas classes de escola bíblica dominical, mas todos nós seremos sempre alunos, e isso é importante para nossas vidas. Que estejamos sempre vigilantes, orando, buscando a presença do Senhor, pois Ele é poderoso para nos guardar e livrar de muitas investidas malignas que vêm contra nós, contra a nossa família, contra você, jovem. Então, temos que estar alertas e confiantes que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós temos aqui o que é tentação. O que é tentação? É o impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Então, a tentação, ela vem com o intuito de levar o ser humano ao erro, ao pecado, mas nós temos em Deus este escape, nós temos em Deus força, não é, para vencer esta tentação. Todos somos tentados? Sim, todos somos tentados, mas temos que olhar o exemplo de Jesus. Ele venceu a tentação e nós também venceremos em nome do Senhor Jesus. Qual foi a primeira tentação do Senhor? Foi de transformar pedras em pães. Mas ele venceu todas as investidas do maligno. O que Jesus usou no deserto para vencer as tentações do maligno? Ele usou a palavra de Deus e a comunhão que ele tinha com o Pai. Isso foi o suficiente para vencer a tentação no deserto. Jovem, em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, é o texto bíblico para esta lição, e pedimos que você pegue sua Bíblia aí onde você está e faça essa leitura. Nós não vamos ter o tempo suficiente aqui, porque nós temos aqui subsídios para enriquecer as aulas dos professores, mas você pode pegar sua Bíblia e fazer a leitura na íntegra desse texto. Eu vou repetir: 1 Coríntios 10, de 1 a 13, tá bom? Aprendemos aqui que as tentações são reais para todos, para obreiros, para professores, para alunos, para membros da igreja, para congregados, todos são tentados. Mas nós precisamos vencer a tentação. É a respeito deste tema que vamos tratar nesta lição. Nós apenas ofereceremos subsídios para enriquecimento, porque esta pré-aula não substitui a aula da escola bíblica dominical. É importante sempre falar isso. Primeira parte, nós vamos ver o exemplo do povo de Deus no deserto. Primeiro, um povo de difícil trato.
quando Paulo fala a respeito da tentação, ele escreve principalmente aos coríntios e começa lembrando aos seus ouvintes, aos leitores, principalmente os irmãos aos quais ele escreveu e também a nós nestes últimos dias, quanto à tentação que o povo de Deus enfrentou ali no deserto. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou da maior parte deles, pois muitos se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Caíram na tentação e assim foram derrotados ali no deserto. Então, nós precisamos olhar e observar o que aconteceu com eles, porque isso fica de exemplo para nós. A tentação é humana. O próprio apóstolo Paulo afirma que o povo bebeu de uma mesma bebida, não é? Bebeu de uma pedra, não é? Que era espiritual, e esta bebida significava Cristo. Em 1 Coríntios 10, 4. Então, eles foram tentados e pecaram contra Deus. E nós precisamos ver que este exemplo ficou para nós aprendermos a não cairmos na tentação. Tentados todos nós seremos, todos nós somos, mas não vamos cair, vamos ficar firmes. O apóstolo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. E terceiro tópico, Deus é fiel. Aqui o apóstolo fala que a tentação é humana, mas ele observa que fiel é Deus para nos guardar desta possibilidade de, por sermos humanos, cairmos em fraqueza e pecarmos contra o Senhor. Deus é poderoso para nos guardar. Então, a fidelidade do eterno Deus não varia de acordo com o tempo ou espaço. Nós precisamos estar atentos que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do passado. Então, ele não sofre variação por causa do tempo e por causa de épocas. Deus não nos deixa a própria sorte. Para sermos envolvidos pela tentação, não é? Ele nos dá o escape. Se formos envolvidos, o próprio Deus nos dará o escape se confiarmos no Senhor e atentarmos para a sua palavra. É só confiar no Senhor. A idolatria tenta preencher nossos corações ocupando um espaço que é reservado somente para Deus. Nós não temos que ter ídolos, não temos que ter outros deuses. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Segundo, não nos prostituamos como eles. 1 Coríntios 10, 8. Paulo aqui faz uma referência a Números capítulo 25, onde os israelitas pecaram, não é, com as filhas dos moabitas. Então esta prostituição serve como exemplo para hoje, para não cairmos como os israelitas caíram e pecarmos hoje contra o Senhor, não é, em prostituição. A prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, é condenada pela Bíblia, pois desvirtua a bênção de Deus para a satisfação mútua entre um homem e uma mulher no casamento. E por último, não tentemos a Cristo como os israelitas tentaram. 1 Coríntios 10, versículo 9. Tentar ao Senhor implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo de Deus no passado. Ao invés de se humilharem e buscarem a Deus, eles reclamaram de Moisés, começaram a transgredir, começaram a pecar e ali pagaram um preço muito alto. E não dar lugar à murmuração. 1 Coríntios 10, 10. Porque, por mais que o ato de murmurar possa trazer a ideia de falar baixo, né, entre dentes, ou entre quatro paredes, vamos dizer assim, é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, não é? E até rebelião. Deus tenha compaixão e misericórdia e nos conceda graça para vencermos esse mal. Na segunda parte da lição, nós temos como subsídios
para este tópico onde diz que o que Deus provê para a nossa vitória, primeiro aqui o Espírito Santo, nós vamos ver que ele é o nosso Consolador, ele é aquele que está conosco, nos dando auxílio, proteção, nos enche de poder e graça para que possamos vencer nestes últimos dias. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mandarei outro Consolador para que estejam convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está conosco para nos prover a nossa manutenção, a nossa vitória completa. O Espírito Santo é aquele nosso companheiro, nosso auxiliador, aquele que está conosco, que mora em nós, como disse Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, este Espírito Santo está conosco, nos ajudando. Segundo subtópico, fala sobre a palavra de Deus. Deus proveu, Deus já planejou e que esta palavra ela fique guardada em nossos corações, como está no Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119 tem ainda o versículo 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como orientação, como auxílio aí para a sua aula, querido professor, chame a atenção dos alunos para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve estar guardada no coração. Nós não precisamos tão somente ler ou ter a Bíblia como um amuleto. Não, nós não precisamos ter a Bíblia como um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa estar em nossas vidas, em nossos corações. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, chame a atenção dos alunos para que confiem no Senhor e que a palavra de Deus esteja em seus corações. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, disse o salmista. A palavra de Deus habitou ricamente também no Senhor Jesus Cristo. Habitou nos apóstolos e hoje nós temos a palavra de Deus para a nossa regra de fé e prática. Deve estar conosco, guardada em nossos corações. E a palavra de Deus é como disse Paulo aos Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ali a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito para as nossas vidas. Terceiro subtópico, fé na providência de Deus. Deus sempre proverá o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa vitória. O Senhor jamais deixou desamparado um servo seu. Por isso que o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos compreender que temos um provedor. O Deus que nos guarda, que nos guia, que nos protege, sempre estará conosco, se formos fiéis. Prezado jovem, é condicional a fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas observe aqueles que temem ao Senhor. Tá certo? Na última parte da lição, é importante falar agora sobre o escape. Porque no título da lição nós falamos Deus provê o escape. Primeiro, não subestime o inimigo. O adversário, ele é sagaz, enganador. Ele tem um certo poder limitado, mas poderoso é Deus que está conosco. O maior é Deus que está conosco. Então, o inimigo não pode ser desconsiderado. Ele age. Ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas conosco está aquele que é maior, aquele que é o leão da tribo de Judá. Esse realmente é aquele que imobiliza o príncipe das trevas, é aquele que nos dá vitória sobre todos os males, é aquele que detém o mal. O Senhor Jesus Cristo,
Ele nos dá a vitória em tudo. Porém, nós não temos que subestimar o adversário. Precisamos ficar alertas, atentos e pedir a Deus que nos dê o escape que tanto precisamos. Olha, evite isso aqui que nós vamos falar. Muitas tentações nos sobrevêm quando estamos sozinhos, às vezes desguarnecidos. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos ajudar na comunhão com Deus, com conselhos. Você, jovem, precisa ter muito cuidado com isso. Cuidado com as más companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias te levarão a afastar de Deus. Tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com certo tipo de amizade. E isso não quer dizer que não tenhamos pessoas ao nosso lado, pessoas amigas, não. Mas que tenhamos cuidado, que nós possamos influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo, pelo sistema, pelas pessoas que estão envolvidas no mundo do pecado. Então temos que ter cuidado para não cairmos em tentação no pecado, principalmente quando estamos sozinhos. Aqui o segundo subtópico fala sobre isso. Evite esses momentos, tá bom? Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer tipo de desavença também. Se essas existirem, devem ser sanadas. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Evite desavenças, principalmente com pessoas cristãs. Então, evite com qualquer pessoa, principalmente com os cristãos que são seus irmãos em Cristo. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esteja vigilante, porque a vigilância é essencial para a vitória. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando somos tentados. Então, vigiar e orar, essa é a ordem do Senhor. Orar e vigiar. Oração e vigilância. Por ocasião da última ceia, quando o Senhor foi ao jardim do Getsêmani, então ali ele sentiu angústia, disse: minha alma está angustiada até a morte, e ao ver os discípulos dormindo, ele declarou, Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, querido jovem, observe isso que o Senhor Jesus falou: oração e vigilância, para que nós possamos vencer a tentação. Deus nos dará o escape, com certeza Ele nos dará a vitória, mas nós precisamos ter o cuidado de não cedermos ao adversário. Nós agradecemos a sua atenção, querido jovem, desejamos uma aula abençoada, que os professores sejam realmente usados por Deus, que vocês desfrutem desta lição preciosa que nós temos para esta semana. A conclusão que nós temos é que a tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo onde nós habitamos. Entretanto, temos que ter consciência de que servimos a um Deus poderoso que sempre nos dará o escape. O Deus da graça, o Deus da misericórdia sempre nos fará triunfar, não é, nas tentações. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Deus abençoe essa classe de jovens, essas classes por todo o país. Deus abençoe os nossos professores, coordenadores, aos superintendentes de escolas. Ao nosso muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Na próxima semana nós temos aí um novo trimestre, novas lições, e assim até a volta de Jesus estaremos aqui fazendo a sua vontade. Eterno e glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Louvamos o teu nome porque digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica conosco, abençoando, Senhor, este projeto de aulas,
de estudos bíblicos, de estudos para classes de escola bíblica dominical, evangelismo. Pai, que a tua palavra seja pregada, ensinada a todas as nações. Te pedimos a tua bênção e te agradecemos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. A todos, o nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula, em nome de Jesus. Amém.